Bom, minha gente, mais um grande e severo escândalo envolvendo Paulo Guedes e Bolsonaro. É um crime seríssimo. Bolsonaro pensa que tem vida eterna, mas também tem vida eterna para ficar em prisão eterna. Eu não sei se adianta muito, até porque esse crime passa as fronteiras do Brasil, é um crime internacional. Tá certo? É o 604 que a gente está contando, né? Então o problema é que Paulo Guedes está na raiz desse problema, porque foi o banco dele, o BTG, que junto com essa empresa de fachada americanalhada, que comprou essa refinaria da Petrobras. Então quando Paulo Guedes chegou para ser ministro da Economia, o Brasil era dos brasileiros. Então 4 anos depois, o Brasil agora é do PTG, é de Paulo Guedes. E com a porteira fechada e o gado dentro, certo? Aí o que é que Paulo Guedes faz? Paulo Guedes vai e sangra o gado. E o gado acha bom ficar sangrando, contanto que Bolsonaro e Guedes encham os bolsos de dinheiro, tá certo? Guedes sempre esteve envolvido em todas as maracutaias aqui em outros países, né? Ele destruiu o Chile, já que ele foi parceiro de Pinochet no genocídio chileno, e agora ele perpetuou o genocídio da época e continua agora, que ele estourou o sistema previdenciário chileno, e hoje os chilenos ou morrem de fome, ou morrem de inanição, ou então se suicidam por culpa de Paulo Guedes. É o maior índice de suicídio entre idosos aposentados do mundo, pelo que Paulo Guedes fez com a aposentadoria deles, tá certo? Então, ele sempre aqui no Brasil, ele estava com medo de vir, que ele estava sendo processado por desvio e suspeita de roubo de 2 mãos em vários fundos de pensão. Porque uma parte ele indicava onde fazer o financiamento e a outra parte que ele indicava fazer o financiamento do banco dele. Aí quando dava errado, ficava para os trabalhadores do fundo de pensão pagarem. Ele se afina muito com o sistema capitalista, porque o sistema capitalista odeia idoso. O idoso não produz, não consome, ou quando consome muito pouco, não produz poupança. Então, os idosos podem acabar com o sistema capitalista. Quando a gente diz que ele era dos Chicago Boys, ele era dessa turma que pregava acabar com os idosos. Para vocês terem ideia, o documento do Banco Mundial que eles escreveram para o FMI, eles desaconselhavam os estados nacionais, por exemplo, o Brasil, a investir em hospital de doenças crônicas, em hospital de idosos, porque quem não produz, quem não acumula, quem não consome, deixa morrer. Isso é um documento oficial do Banco Mundial, por isso eles são tão endeusados por lá, tá certo? A privatização dessa refinaria da Petrobras, já sabem que foi no mês de novembro, eles não podiam mais fazer isso, tá certo? A Petrosix, os crimes se cruzam, porque essa Petrosix é aquela mesma empresa que o pai da Gabriela Hart, que não foi investigado pela Petrobras, que fez o pior crime e o mais caro, porque essa tecnologia vale bilhões e bilhões, talvez até trilhões. E ele roubou a tecnologia, saiu da Petrobras e foi na mesma hora para a empresa privatizada, que não pode. Ele teria que ficar 6 meses fora do mercado para poder voltar para a empresa privatizada. Quer dizer, os crimes se cruzam, tá certo? Essa refinaria lá de São Mateus do Sul, e foi privatizada assim às pressas, com alto prejuízo para o Brasil, tá certo? O BTG quer que o Tesouro Brasileiro assuma isso aí. Não dá nem para pensar em reestatizar, segundo ele. Eles querem fechar a refinaria, ou então que a Petrobras dê o dinheiro produzido pelo Xisto para o Banco BTG, para Paulo Guedes pagar a Petrobras. É super engraçado, tá certo? Agora, a primeira parte que esse consórcio que comprou essa refinaria pagou ao Brasil, quer dizer, pagou a Paulo Guedes. Só que está no BTG, ele se esqueceu, lógico. Por esquecimento, ele se esqueceu de repassar esse montante para o Tesouro. Tá certo? É desse jeito, quer dizer, é calote duplo. E ele quer ainda manter o prejuízo, quer que a Petrobras continue pagando para explorar o xisto e entregar esse dinheiro a eles. Tá certo? Tudo isso para facilitar a vida de Paulo Guedes, certo? Ele não quer nem se comprometer
em pagar os funcionários da Petrobras, que é que os funcionários da Petrobras trabalhem de graça, passa o óleo xisto já produzido, que é de excelente qualidade e não produz muita poluição, por isso é tão desejado no mundo todo, tá certo? E eles querem manter a primazia da tecnologia, que chegou a eles por espionagem industrial do pai da juíza Gabriela Hart, quer dizer, é um mundo de canalhas, certo? Então não tem como, Bolsonaro mais uma cadeia no lombo. E Guedes vai para a sua terceira ou quarta cadeia somente. Mas tem de ir, tá certo? Até porque o mundo todo já reestatizou as empresas privatizadas. Para vocês terem ideia, com essa guerra da Ucrânia agora, quer dizer, Inglaterra, Alemanha, França, eles reestatizaram, certo? Não só foi o gás que é vendido na Rússia, eles reestatizaram todas as empresas energéticas. É o que cabe ao governo fazer para diminuir o prejuízo, até porque essa empresa é dos brasileiros. Mesmo que o gado bolsonarista tope ser sangrado, nós brasileiros de bem, que não somos loucos, que raciocinamos, não permitimos isso. Mais uma cadeia para Bolsonaro e cadeia para Guedes. Os dois juntinhos para ficarem discutindo o tanto que ganharam no governo deles.